Olá, seja bem-vindo ao nosso programa IBC TV Entrevista. Se você está nos acompanhando já há um tempo, você ficou surpreso em me ver. Eu sou o pastor Ricardo e nessa noite eu tenho o prazer distinto de ter comigo o Marcos Seng Soares. Daqui a pouco eu vou apresentá-lo. O nosso programa tem como parceiro o Instituto Alvo. E você pode estar nos acompanhando tanto no nosso canal através do IBC TV, como também do Ministério Alvo. Você pode estar também nos seguindo, você pode clicar ali o botão para nos seguir. Também você pode estar dando seu like no decorrer desse programa e mandando também os seus comentários, é sempre bem-vindo. Marcos Soares é formado em letras, ele é também mestrado em ministérios cristãos pelo Palavra da Vida, é diretor do Instituto Alvo, autor de vários livros, ele é casado com a Leia e ele é o pai da Carolina e da Beatriz. Marcos, é uma alegria estar aqui contigo, ele que é o nosso entrevistador, geralmente, mas hoje ele é o nosso entrevistado, seja muito bem-vindo. Obrigado, pastor Ricardo, e é muito bom estar desse lado também, né? Hoje a caça, é um dia da caça do caçador, hoje é o dia da caça, né? É verdade. E tá bom ficar desse lado aqui, acho que eu estou gostando. Que bom, viu, Marcos? É uma alegria tê-lo aqui junto conosco. E nós queremos realmente falar um pouco sobre o Instituto Alvo, né? Um instituto que eu conheci, na verdade, há muitos anos atrás, quando eu estive no Ceará. E naquela ocasião, você também estava lá, junto com uma igreja onde nós dois nos encontramos, você estava ali atuando. Então nós queremos falar um pouco sobre todo esse ministério, sobre esse instituto. E começando, eu quero saber como é que começou o Instituto Alvo, como é que surgiu, quando que foi isso? Conta um pouco da história. É uma história relativamente recente, né? Do jeito que é hoje, no formato que é hoje, ele começou em 2011, nós começamos com nossos cursos presenciais, mas ele já existe desde 2007. Ele existe, começou na internet, uma coisa curiosa, a gente começou com cursos online em 2007 e depois nós fomos migrando para os cursos presenciais. Foi uma coisa que aconteceu de uma forma bem interessante, porque hoje nós estamos voltando para os cursos online, mas a nossa origem era a própria internet. Os cursos online começaram a acontecer e as igrejas começaram a pedir, algumas igrejas, para que a gente fosse até elas para ministrar presencialmente. E acabou se tornando o principal método dos nossos treinamentos, os encontros presenciais nas igrejas. Quando nós nos encontramos lá no Ceará, a gente estava realmente ministrando num projeto que continua de outras maneiras agora, mas eram encontros que nós fazíamos com as lideranças da região do Vale do Jaguaribe, e nós íamos até lá uma vez a cada 2 meses, para termos nossos encontros. Então, começou em 2011 nesse formato, desde 2007 estamos na estrada. Puxa, e hoje nós vivendo esse mundo do Covid, da pandemia, eu tenho certeza que ao olhar para trás, você vendo aqueles primeiros anos, pensando, puxa, se nós tivéssemos continuado na plataforma virtual, mas Deus sabe de todas as coisas, certamente Ele tem conduzido vocês ao longo de todos esses anos. É verdade, é verdade. A gente poderia hoje ter muito mais experiência, já que tínhamos essa vivência do online. Na época que a gente começou, não faz tanto tempo assim, né? 2007 não é tanto tempo atrás, mas em termos de tecnologia mudou muita coisa. Em 2007 a gente não precisava ter muita coisa em vídeo, por exemplo, nem tinha muita tecnologia para isso. E as pessoas não demandavam muito. Então a gente tinha nossos cursos apenas em PDFs, né, em arquivos, e tínhamos a interatividade, ali nós falávamos com os alunos e tal, e não tinha praticamente nada em vídeo. Depois o tempo foi passando e aí começou a haver uma demanda para isso. E eu reconheço que foi um erro estratégico, digamos assim, né? A gente perdeu um pouquinho o timing. E a gente ministra isso, inclusive, nos nossos cursos. De repente a gente percebeu, nós precisamos fazer essa correção de rumo. Porque hoje, não só na questão da pandemia aí que a gente viu isso, mas hoje está muito claro que se a gente estiver fora das plataformas virtuais, é muito difícil alcançar o número de pessoas
mais amplo. Não é simples para reunir um grupo de 30, 40, ou como fazíamos lá no Ceará, 90, 100 pessoas num sábado só. A plataforma virtual te dá muitas possibilidades. A gente aprendeu e está voltando agora para essa nossa origem, digamos assim, né? E isso me chama muita atenção, Marcos, não somente essa volta, mas o fato de que vocês conseguiram aprender com algo que, ao olhar para trás, viram que foi um erro estratégico, como você mesmo cita. E isso é algo muito importante, né? Essa capacidade de poder fazer essas correções de rumo sem aquela pretensão que você vai sempre de primeira acertar, não é? Sim, é verdade. A gente precisa ter, não só porque a gente ministra isso, a gente fala sobre isso na igreja, né? Mas como processo de amadurecimento pessoal até. Eu confesso que eu sempre tive muita resistência com a questão das mídias e da questão da exposição no vídeo. Se eu fosse escolher, eu não apresentaria um programa de web TV, por exemplo, como a gente está fazendo agora. Eu não faria cursos online. Eu sou de uma geração, embora tenha 51 anos, a minha geração não é nativa digital. Aliás, eu sou praticamente um analfabeto digital. Tem que aprender. Não é muito natural para mim. Eu prefiro 1000 vezes um evento presencial, estar ali com um grupo de pessoas, olho no olho, do que falar com a pessoa através da câmera, né, por meio da câmera. Mas a gente tem que aprender que as coisas acontecem, às vezes, fora do nosso controle. Então, não dá para eu fazer só aquilo que eu gosto de fazer. Eu preciso fazer aquilo que funciona, né? Então, esse aprendizado tem sido interessante para nós. É uma coisa desafiadora, a gente tem gastado bastante energia nisso, a gente tem que pedir ajuda, conselho e orientação de quem entende disso. Essa área de internet, eu não sou um especialista na área. A gente vai aprendendo, vai ouvindo pessoas e a gente vai tentando fazer isso da melhor forma possível. Eu aprendi a pensar dessa forma, especialmente em relação, especificamente aí às mídias sociais, quando em 2005 eu tive o privilégio de fazer o curso do Haggai Internacional, lá nos Estados Unidos, em Maui. Aliás, quem me recomendou e quem me indicou para fazer o curso foi o pastor Elias, que tinha feito alguns anos antes e eu fui para lá. E eu confesso que quando eu cheguei lá, eu não estava muito afim de ir, porque eu olhei o currículo, não me interessava muito. Naquele momento eu estava mais interessado, talvez, num aprofundamento teológico, e as matérias eram muito práticas, praticamente técnicas. Uma das matérias, quando eu vi que tinha no currículo, eu disse, eu não sei o que vim fazer aqui. A matéria chamava Audiovisual no Evangelismo. Era um diretor de cinema cristão, que morava lá no Havaí, e que entrou na sala de aula todo vestido de aloha, né, e falou assim, quero fazer uma pergunta e vocês vão levar isso para todo o nosso período de aula aqui. Ele disse assim, será um pecado se eu estou usando menos recursos do que eu tenho disponível para anunciar o Evangelho? Pastor, aquela pergunta fez uma revolução na minha cabeça. Porque ele falava sobre audiovisual. Na época, 2005, ainda tinha menos recurso tecnológico, principalmente no Brasil. As igrejas ainda usavam retroprojetor. Lembra do retroprojetor? Levava aquelas lâminas e tal. A gente, quando muito, usava isso. E ele estava falando já em projetor multimídia e tal. Mas eu fiquei muito incomodado com essa pergunta. O que ele queria dizer é, se eu tenho um recurso que me permite alcançar mais pessoas, alcançar com eficiência, comunicar melhor a mensagem do Evangelho, e eu não uso, ele não afirmou, mas ele me provocou com essa pergunta. Será que isso não é pecado? Eu precisei começar a trabalhar isso. Mas quando eu voltei para o Brasil, depois do curso, isso foi em 2005, em 2007, então nós lançamos a plataforma online. Mas com o tempo eu acabei voltando para aquilo que o meu coração achava mais fácil. E eu esqueci um pouquinho essa pergunta e falei, não, mas o que eu gosto mesmo é de fazer a coisa presencial. Mas aquela pergunta voltou a me incomodar nos anos seguintes. Então, para resumir, hoje eu entendo, bom, eu não sou um especialista nessa área, eu sou um aprendiz. Mas é a melhor maneira de alcançar mais pessoas, no nosso caso com os treinamentos, com as formações que a gente faz, e eu não posso ficar fora disso. Então eu fui empurrado pelas circunstâncias, mas eu tive que aprender, não, se eu continuar fazendo apenas do jeito que eu estou acostumado e do jeito que é mais confortável para mim, o meu alcance, o alcance do meu ministério vai ser muito menor.
E eu não posso mais, à luz dessa pergunta, me conformar em ficar fazendo só aquilo que eu gosto, mas alcançar o maior número possível de pessoas. Isso, exatamente. E vamos falar um pouquinho mais sobre, então, o que exatamente são os objetivos principais ali do Instituto-Alvo. Muitas vezes essa palavra instituto leva as pessoas a acreditarem que é algo que mexe com a formação teológica. Mas é bem isso, Marcos? Qual é a proposta e quais são os objetivos do Instituto-Alvo? Na verdade, isso é uma coisa interessante, porque uma das coisas que nós, inclusive, ministramos no Alvo é você precisa ter um foco. O seu ministério não pode atender todas as áreas de necessidades. Primeiro, porque você não é bom em todas as áreas, você não sabe ministrar sobre tudo. E segundo, porque há pessoas que fazem determinadas coisas melhor do que você. Então, nós percebemos que a nossa principal área, onde a gente devia atuar, não era exatamente a formação teológica. Porque tem muita gente boa fazendo isso, há muita oferta de instituições e de faculdades teológicas que fazem isso com capacidade maior do que a minha. E nós percebemos que, ao mesmo tempo que tinha já essa oferta, havia uma demanda maior na nossa maneira de ver, naquilo que a gente chama de formação ministerial. A formação teológica, especialmente a acadêmica, né, ela pressupõe a possibilidade que menos de 2% da membresia das igrejas vai ter oportunidade. Em geral, a pessoa tem que se deslocar até o instituto e fazer lá o período do seminário. Às vezes, se é possível, ficar lá em sistema de internato ou alguma coisa assim. E os 98% restantes, eles vão supostamente se beneficiar do que esses 2% estão aprendendo lá. Né? Não vão ter oportunidade de ir até o seminário para se formar academicamente em teologia. Isso é uma coisa que já me incomodava. Mas a outra é que esses 98% que não terão oportunidade de uma formação teológica, eles têm o desejo de servir nas suas igrejas. E às vezes eles não sabem por onde começam. E o que eles precisam, e ao dizer isso, absolutamente eu não estou tornando irrelevante o ensino teológico e a formação teológica. Mas esses 98% precisam, por exemplo, identificar os seus dons e saber onde eles servem. Eles não precisam necessariamente de 4 anos de seminário para descobrir isso. Eles precisam de alguma orientação bíblica prática. E essa foi a principal demanda que a gente começou a tentar responder. Então, nossos cursos, eles obviamente são baseados em teologia, são baseados na palavra de Deus, mas o foco é formação ministerial. Se eu quero servir, por onde eu começo? Como é que eu identifico o meu lugar no corpo de Cristo? E depois, em algumas áreas, não em todas, mas em algumas áreas, como evangelismo, discipulado, ensino bíblico, liderança, como é que eu posso me desenvolver o como fazer nessas áreas de ministério. Então, não é formação teológica, é formação ministerial. E nesse sentido, a gente está posicionado, digamos assim, de uma forma um pouco diferente do que um seminário ou do que uma faculdade teológica. Então, tem tudo a ver com preparar os membros de igreja a realizarem o trabalho do ministério. Pelo menos é o que me parece, não é? Perfeitamente, é exatamente isso. Preparando, inclusive a gente gosta muito daquele texto de Efésios, né? Equipando os santos para a obra do ministério. É justamente isso que a gente procura fazer. E nesse sentido, eu tenho que dizer, até como uma questão de talvez homenagear, não sei se é a palavra, mas de reconhecer que o que me deu essa visão foi justamente aquela formação de liderança avançada do Instituto Haggai. Eu louvo a Deus pelo Instituto Haggai, não só aqui no Brasil, né, pastor Ebenezer e a sua equipe, mas a oportunidade que o Instituto Haggai me propiciou de estar naquele curso que eu não queria fazer, porque achava que não ia ter grande impacto. Eu não tenho dúvida que aqueles 28 dias eles moldaram a maneira de eu encarar o ministério, e o que eu faço até hoje tem a ver com aqueles 28 dias. O projeto do Alvo não chamava Alvo, eu não sabia exatamente o que ia ser, mas a ideia saiu naqueles 28 dias. Eu citei o curso de audiovisual que nós tivemos lá, mas teve um outro curso que chamava Estabelecimento de Alvos, de Objetivos, né? E nosso desafio era como é que eu posso replicar de alguma forma aquilo que eu aprendi aqui para o maior número possível
de pessoas no meu país. A ênfase era evangelismo, mas eu não sou um evangelista. Então, todo mundo estava fazendo projetos, da nossa turma, de projetos de evangelizar o seu país. Bom, eu não posso atuar muito nisso, pensei. Meu dom não é nessa área, meu dom é na área de ensino, de treinamento, de capacitação. Então eu percebi, creio que Deus usou aquele tempo para me mostrar isso, que eu podia ser útil multiplicando evangelistas, ou multiplicando pessoas que identificassem os seus dons para fortalecer a igreja. E foi com essa ideia, na mente e no coração, que o Instituto Alvo surgiu. Então, nós podemos dizer assim, que eu brinco, às vezes eu já falei isso para o pastor Elias, que nós somos assim, o Instituto Alvo é meio que neto do Instituto Haggai. Né? E eu digo isso porque eles são a minha referência em termos de excelência e tudo. A gente não trabalha exatamente na mesma linha, os nossos cursos e as nossas temáticas e a nossa ênfase não é a mesma do Instituto Haggai, mas o desafio de multiplicar pessoas que servem a Cristo e a ênfase na prática. Como eu faço isso? Eu adquiri nessa visão que o Haggai tem e nesse tempo que a gente ficou lá. Marcos, isso é muito bonito, né? A gente vê como que Deus vai agindo nas nossas vidas, Ele usa uma instituição para nos motivar, para nos inspirar, para nós criarmos uma outra, para poder abençoar o seu corpo e adiantar o reino de Deus. Isso é fabuloso. Fala rapidamente sobre alguns braços de atuação do Alvo, do Instituto Alvo. Eu sei que vocês atuam em várias áreas. Fala um pouquinho sobre isso. Nós temos basicamente 4 braços, né? Vamos chamar assim. Nós temos os treinamentos presenciais, os cursos presenciais. Nós temos um currículo com 6 módulos, e cada um dos módulos tem 3 cursos de 8 horas. Isso tudo está no nosso site lá. Então, nós temos 18 cursos presenciais, que a gente vai até a igreja, às vezes um grupo de igrejas, e vai ministrando esses cursos de acordo com a necessidade da igreja. Não é necessário que se faça todo o currículo. Às vezes há uma necessidade específica e a igreja, então, nos chama para fazermos isso. Então, são cursos presenciais. Esse é um dos braços. Foi por onde começamos. Agora temos esses cursos também online. São cursos que estão gravados, a pessoa faz de acordo com sua possibilidade, seu horário, etc. Dentro disso, dos online, nós também temos aquilo que se chama hoje de híbrido, né? Temos parte presencial, parte online. Então, esses são os 2 braços principais. O Alvo surgiu com essa proposta. À medida que o tempo foi passando, nós começamos a perceber uma necessidade de desenvolver ferramentas, material didático. Então, nós começamos a produzir material para evangelismo, para discipulado, para estudo bíblico. Então, esse é um terceiro braço. Embora a gente não é uma editora, mas a gente produz material que sirva como ferramenta para, inclusive, apoiar alguns dos cursos que a gente dá. Então, nós temos, por exemplo, um curso sobre como fazer discipulado. Então, muita gente nos perguntava, você recomenda algum material? E a gente tinha um material próprio que eu usava no meu ministério pessoal, e aí as pessoas foram incentivando a gente, olha, publica isso para a gente poder utilizar e tal. Então a gente acabou formando esse novo braço aí, o braço das publicações. E agora, isso ainda é recente, vamos falar aqui em primeira mão praticamente, na sua entrevista aqui, nós estamos lançando uma área de mentoria para pastores, missionários e líderes, chamado Gestão Ministerial. Marcos, eu quero ouvir mais sobre isso, nós vamos voltar no bloco 2, você vai falar um pouquinho mais sobre esta área de mentoria ministerial, que é muito fascinante. Já já nós voltaremos com o nosso segundo bloco. Você que está nos assistindo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal IBC TV ou pelo Instituto Alvo e já já voltaremos com o nosso segundo bloco, com a nossa entrevista com o Marcos Soares. O Instituto Alvo é um ministério interdenominacional, com foco na formação ministerial e pessoal. Nós auxiliamos pessoas e igrejas a identificarem seus dons e talentos e a aprenderem a usá-los de forma eficiente para o seu crescimento. Nossa visão é desenvolver pessoas integralmente, porque a gente acredita que a vida é uma só, ela tem uma integralidade. No Alvo, a gente não divide a vida em material e espiritual, porque para um cristão é tudo uma coisa só. Por isso desenvolvemos um currículo variado e prático para ajudar você a encontrar seu lugar no corpo de Cristo, como também na vida profissional
e na sociedade. Nosso portfólio compreende 6 módulos com opção de cursos presenciais e online. Temos também uma linha completa de material para evangelismo, discipulado e estudo bíblico. São soluções completas para um desenvolvimento bíblico e saudável de sua igreja em todos os aspectos. Saiba mais acessando nosso site institutoalvo.com.br. Siga também as nossas mídias sociais: YouTube Instituto Alvo, Facebook Alvo Equipando e no Instagram @instituto_alvo. Instituto Alvo, equipando para a vida e ministério. Estamos de volta com a nossa entrevista com o Marcos Soares. É uma alegria tê-lo aqui, viu, Marcos? E antes do nosso primeiro intervalo, nós estávamos falando sobre os 4 braços de atuação do Ministério Alvo e faltou então esse último braço, que é sobre uma mentoria ministerial. Fala um pouquinho mais sobre isso, Marcos. Isso tem sido assim o que eu posso chamar da menina dos meus olhos nos últimos anos. O que aconteceu para a gente, de onde surgiu isso? Fundamentalmente de duas experiências. Com o Ministério Alvo, a gente começou a viajar. Aliás, uma coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer. Quando a gente projetou o que seria, era uma coisa muito mais local, talvez regional. Eu nunca imaginei que o Senhor nos levaria a outros países, até a outros continentes, sempre em comunidades de fala portuguesa. Mas a gente começou a viajar, a conhecer. Nós falamos lá do sertão do Ceará, tive em Moçambique, tive em Portugal, tive nos Estados Unidos em comunidades de brasileiros, e comecei a perceber, na medida que a gente ministrava os cursos, que havia um fator comum de geração de estresse no ministério. Muitos líderes, pastores, missionários cansados, né, se sentindo assim sobrecarregados, alguns até falando em deixar o ministério, alguns se sentindo sufocados, eu diria assim, pelo ministério. E eu comecei a perceber que havia alguns ministérios que trabalham com situações assim, mas trabalham para tentar recuperar os pastores e missionários que já estão estressados, às vezes doentes fisicamente. Então, trabalham ali as emoções, trabalham a saúde física e tal. Bom, eu não sou terapeuta, eu não sou psicólogo e eu não sou médico, então eu não posso ajudar a curá-los. Mas eu tentei começar a identificar por que eles estavam naquele jeito. A gente sempre ouve dizer que é o ministério que estava causando isso na vida deles. Mas conversando, investigando e pesquisando o assunto, eu descobri que, na verdade, embora haja fatores difíceis no ministério que a gente tem que enfrentar, cerca de 80% dos fatores, segundo as pesquisas que a gente começou a fazer com esses missionários, que causam estresse no ministério, não tem a ver com emoções, não tem a ver com problemas de relacionamento na igreja. Isso, na verdade, acaba sendo resultado, 80% do que causa estresse é resultado de falta de gestão pessoal. O missionário às vezes está no campo e ele foi para lá, o pastor também está na igreja, ele não foi treinado no seminário ou na sua organização missionária, ele não foi treinado para ser um planejador ou um líder. Ele foi treinado em teologia, às vezes em missiologia. Então, ele vai para o campo, ele vai para o ministério e de repente começa a vir uma pressão que às vezes ele mesmo se impõe. Eu tenho que ser a solução para todos os problemas do campo. Ele passa a responder a demandas, ele não se planeja. Ele começa a trabalhar, o dia a dia dele o que aparece eu tenho que fazer. E a gente vê muito isso, missionários que estão em situações, em áreas que têm maior dificuldade, por exemplo, na questão médica. Então, o missionário vai lá e começa a atender gente a noite inteira. Uma missionária com quem eu trabalhei essa questão da mentoria, eu disse, há quanto tempo você dorme, em média? Suas noites de sono, 4 a 5 horas. Mas por quê? Você tem dificuldade? Não, porque as pessoas batem aqui 2 horas da manhã, 4 horas da manhã. E você atende? Ah, sim, eu atendo, porque é o meu trabalho. Então eu fiz uma pergunta que ela disse, nunca ninguém me perguntou isso, embora fosse uma pergunta óbvia. Se você tivesse deixado de atender essas pessoas na madrugada, quantos teriam morrido? Pessoas que realmente estavam lá de madrugada. Ela pensou um pouco, olha, talvez um caso ou outro, não sei se teria morrido, mas eu deveria ter atendido porque eram casos graves. E por que a maioria das outras pessoas vai nesse horário? Sabe qual foi a resposta? Ela pensou um pouco e disse assim,
porque é o horário mais livre, não tem fila. Então é mais fácil para ele chegar lá, ele sabe que vai ser atendido 11 horas da noite ou 2 horas da manhã. Então eu fiz uma proposta para ela, falei, pense sobre isso e coloque uma placa na porta da sua casa, atendimento somente até tal hora. E vamos fazer o teste quantas horas você vai dormir a partir dali. E quantos vão morrer por causa disso. Né? Depois de alguns dias ela me escreveu e disse assim, ninguém morreu e eu estou dormindo a noite inteira. Era uma questão apenas de gestão. Porque ela estava respondendo à demanda, ela não conseguia pensar que se ela não dormisse bem, o dia seguinte seria muito mais cansativo e improdutivo. E ao invés dela fazer mais, como ela achava que estava fazendo, ela ia fazer menos. Então, eu estou citando esse exemplo para dizer, a maioria dos problemas que causa estresse para um missionário ou para um pastor, às vezes é simplesmente uma questão de planejar. Então, nós criamos um programa que pode ajudar o missionário a tirar os olhos da demanda de hoje, ele não vai parar de trabalhar hoje, mas ele vai tirar os olhos da demanda de hoje, nós vamos levar esse olhar para 5 anos à frente, o que ele quer realizar, e depois nós vamos ajudá-lo a fazer um plano de ação. É uma coisa muito simples, não tem nada parecido com um MBA em gestão da Fundação Getúlio Vargas, não é nada disso, é uma coisa muito simples, e a gente vai acompanhando, a gente vai fazer o passo a passo com esse missionário. Normalmente o casal, no caso dessa missionária, ela era solteira, então ela fez sozinha, mas normalmente é o casal. E a gente não faz questionamentos sobre o que ele deve fazer. Ele normalmente sabe. Isso foi uma coisa muito interessante. Nós fizemos uma pesquisa para montar esse programa com mais de 20 missionários. Eu não encontrei nenhum deles que não sabia o que estava fazendo no campo. Eles não estão lá à toa. Eles sabem o que estão fazendo. Mas nunca tinham escrito isso e nunca tinham vislumbrado onde eles queriam chegar 5 anos depois. Só esse exercício já muda completamente a cabeça e o estado de ânimo do missionário. E o resultado tem sido que depois que a gente passa esse tempo com eles, às vezes aquele estresse que estava dessa altura está bem reduzido, às vezes a coisa já avançou demais para eles simplesmente com o planejamento voltarem à ativa, às vezes precisam realmente de um tratamento, precisam de um descanso, precisam de férias, mas essa reorganização pessoal faz com que eles olhem para a vida deles, suas famílias e seu ministério com outra perspectiva. Isso tem sido um trabalho fantástico de fazer e ver como as pessoas, com perguntas simples, mas bem direcionadas, podem reorganizar suas vidas e então serem mais produtivos, que é o que eles queriam desde o começo. E muitas vezes, Marcos, é o que falta, a pessoa ela tem dificuldade de enxergar as coisas mais simples, né, na vida dela para poder organizar. Isso é muito fantástico, isso é muito fascinante. Nas igrejas brasileiras, Marcos, só voltando um pouquinho sobre, né, como que o Instituto Alvo vai ministrando, né, nos vários braços, na igreja brasileira, como que acontece geralmente esse treinamento de lideranças? Bom, primeiro a gente precisaria ver se acontece, porque às vezes não acontece, né? Às vezes não acontece. A CEPAL fez uma pesquisa, recentemente, acho que não tem 2 anos isso. Ela perguntou para pastores e líderes de várias denominações, de vários lugares diferentes do país, o que esses pastores entendiam que deveria ser as suas principais atividades, a principal função de um pastor, antes das atividades, a principal função de um pastor. Curiosamente, 80% respondeu em primeiro, segundo ou no máximo terceiro lugar, mas normalmente era primeiro ou segundo, que a sua função era formar líderes. E é interessante, porque há uma consciência de que formar líderes é função, né, de um líder, especialmente de um pastor. Mas a pesquisa fazia uma segunda pergunta. Na sua agenda semanal, em que lugar, em que ponto aparece formação de líderes? 8º ou 9º. Quer dizer, tinha 7 ou 8 atividades antes da formação de líderes. Quer dizer, tem uma incongruência aí. Há uma consciência de que a igreja precisa formar líderes, mas na prática a gente tem tantos eventos, tantas atividades, tantas coisas que tomam o lugar disso. Então, a sua pergunta é excelente porque nos dá a oportunidade de refletir sobre isso. Até que ponto a gente está realmente colocando na agenda da igreja a formação de líderes? Uma das coisas que eu mais escuto quando a gente vai falar sobre o Instituto Alvo e a possibilidade de ajudarmos nessa tarefa olha, é muito difícil a gente encaixar isso aqui porque a gente não tem tempo.
Ou seja, treinar pessoas, eu não estou querendo dizer que treinar seja apenas dar um curso, não é isso. Isso acho que faz parte, não é tudo a respeito de formação de líderes. Mas formação de líderes nem sempre entra na agenda da igreja. E o que a gente começa a perceber é que, pouco a pouco, os líderes vão saindo do cenário e não estão chegando outros para tomar o lugar. Eu acho que nós precisamos repensar, e cada igreja local deve repensar isso. Aliás, eu digo que cada líder de ministério deve pensar isso. Quando eu assumo o ministério, uma das primeiras coisas que eu tenho que começar a pensar, quem é que eu vou deixar no meu lugar quando eu sair daqui? E isso não é uma realidade, a maioria das igrejas não pensa assim. Por isso a gente acaba entrando no padrão, que eu brinco que é o padrão da igreja não tem. O que a igreja não tem? É aquela que o pastor está sempre falando, nossa igreja não tem professor, nossa igreja não tem líder, nossa igreja não tem, nunca tem. Porque líderes não dão em árvore. Não dá para comprar na farmácia e não dá para colher no pomar. Eles têm que ser treinados, têm que ser desenvolvidos no contexto da igreja, né? Então, eu acho que nós temos que caminhar bastante nesse aspecto ainda. Precisamos ter essa consciência, talvez a consciência já tenhamos, como mostrou a pesquisa, mas precisa estar na agenda da igreja. Eu acho que ela ainda não entrou na agenda dos líderes e de pastores formar outros líderes. E o que uma igreja ou um pastor, por exemplo, poderia fazer para desenvolver mais a sua liderança? Eu sei que o Instituto Alvo trabalha um pouco nesse sentido. O que o Instituto Alvo tem como uma proposta para um pastor que quer desenvolver, vê que ali há uma incongruência entre o desejo e a sua prática? O que poderia fazer a mais para realmente formar líderes em sua igreja? Pastor Ricardo, eu creio que isso começa com uma coisa que eu sei que lhe é muito cara, inclusive, que é o discipulado. Não é? A gente não tem como formar um líder simplesmente dando um treinamento para ele, ou dando conteúdo para ele. A liderança você pode até fazer com treinamento, mas o líder, que é o caráter, que é o estofo que ele precisa ter, isso não se faz só em sala de aula. Então, eu tenho uma proposta, eu não posso comprová-la que num versículo bíblico assim, mas analisando o que fizeram, por exemplo, pessoas como Paulo, que desenvolveu tantas pessoas, alguém fez uma conta, eu fui checar essa conta, não cheguei nos 80, cheguei em 34, mas alguém disse que há cerca de 80 pessoas no Novo Testamento, nas cartas principalmente, que são chamadas de colaboradores de Paulo, gente que caminhava com ele. E não tem exatamente como é que ele fazia isso, mas você pega Timóteo, quando ele encontra Timóteo lá em Derbe, né, era aparentemente ainda um menino, talvez um pouco mais que um adolescente, e ele começa a caminhar com Paulo. E quem lê Atos, quando isso acontece, e depois lê as cartas que escreveu a Timóteo, talvez não se atente para o fato de que decorreram vários anos entre Paulo encontrá-lo lá em Atos e Paulo está escrevendo agora a um pastor que tem uma responsabilidade de conduzir pessoas, de conduzir uma igreja. Houve um tempo ali. O que aconteceu nesse tempo? Paulo caminhou com esse pessoal. Estou falando de Timóteo, teve outros, Tito e tantos outros, né? Mesmo quando você pega Moisés, um exemplo lá do Velho Testamento, não da igreja, mas Moisés caminhou com o moço Josué, né? Isso é treinamento de liderança. Ele acompanhou essas pessoas, ele andou com eles. Então, eu creio que começa no discipulado e depois deve migrar. Eventualmente, transmissão de conteúdo, práticas de liderança e tudo, mas tem que também haver um acompanhamento. Depois do discipulado, a pessoa já é madura, você não pode colocar na liderança um neófito, né? A Bíblia não recomenda isso. Então, para não ter neófitos na liderança, primeiro nós temos que discipular. Se a gente não discipula, o nosso celeiro de líderes vai diminuir muito. Por isso que a gente não tem. Então, o treinamento de liderança começa com o discipulado. E aí nós temos que dar um passo atrás ainda. Não adianta simplesmente mandar para o seminário ou mandar para fazer um curso, simplesmente. Precisa começar um discipulado. Depois, um acompanhamento. A minha proposta, que não pode ser corroborada por nenhum texto exatamente, mas olhando para esses exemplos, é que 70% do tempo de trabalho de um pastor deveria ser investido na área de discipulado e treinamento, identificação de pessoas em potencial em quem ele pudesse investir sua vida, investir seu tempo, discipular e treinar para a liderança. Isso amplia muito a ideia de
um treinamento numa sala de aula e só. A sala de aula vai ser útil, mas não vai ser suficiente. E isso tem a ver, na verdade, com uma organização ministerial dentro da igreja, né? Como que o pastor usa o seu tempo, qual é o foco dele. O que você poderia falar sobre como que isso deveria ser feito? Isso tem muito a ver com a nossa proposta de organização ministerial de uma igreja. Num dos nossos cursos, Igreja, Princípios e Propósitos, a gente sugere que há 8 áreas, que a gente chama de 8 áreas vitais de uma igreja. Não são os ministérios que a igreja tem que ter, mas são as áreas que uma igreja deve cuidar. Entre essas 8 áreas vitais, tem justamente treinamento e liderança. Porque são áreas que às vezes a gente não se atenta a elas. A gente pensa no evangelismo, a gente pensa no ensino, a gente pensa eventualmente na comunhão, na adoração, mas não dá muita ênfase para essa questão de ensino e de treinamento e de liderança, de formação. Como é que a gente pode fazer para funcionar, que foi a sua pergunta? Eu creio que nós devemos organizar a igreja, pensar a igreja, a partir dos dons existentes ali. Quais são os dons que Deus deu à igreja? Quem ele dotou com essas capacidades? Depois organizar isso nas equipes de trabalho, como diz lá em Portugal, as equipas. Então, dons, ministérios, as equipes e depois as atividades. Quando a gente organiza isso, primeiro que o pastor já tirou de cima das suas costas a responsabilidade de ser o super-homem que vai fazer tudo. E aí ele vai começar a ter tempo para pensar na formação de líderes, no discipulado, naquela mentoria específica com pessoas que ele escolheu. O Instituto Haggai me fez ver uma coisa interessante nesse sentido. Aliás, especificamente foi o pastor Ebenezer que falou sobre isso um dia. Aquele texto de o que da minha parte ouviste, 2 Timóteo 2,2, isso também transmite a homens fiéis e idôneos, capazes de transmitir a outros. Eu sempre encarei esse texto como se falasse de discipulado. Mas olhando bem para esse texto, ele está falando de liderança. Homens idôneos são homens que já são maduros. Eles não precisam mais de ser discipulados porque já são maduros. Mas não acabou o trabalho. Eu preciso investir neles. Mas como é que eu vou fazer isso? Como é que um pastor, um líder vai fazer isso se ele tem que fazer todo o resto? Então, por isso que eu citei a questão de, primeiro nós temos que organizar os diversos ministérios a partir dos dons existentes. E então o pastor vai ter tempo para fazer aquilo que ele realmente tem que fazer, e treinando outros. Não só o pastor, os outros líderes de ministério, que também foram colocados ali, dentro dessa proposta, a partir dos dons que tem, das paixões que tem, e para trabalhar nos ministérios específicos. Isso a gente chama no alvo de fator DMR, baseado em 1 Coríntios 12. Né? Ele fala que os dons são diversos, os ministérios são diversos e as realizações são diversas. Se a gente começa pelos dons, organiza os ministérios de acordo com esses dons e esses ministérios vão realizar as coisas, o que vai nos faltar fazer? Treiná-los, orientá-los, conduzi-los. E aí a igreja vai fluir de uma forma muito mais tranquila e eficiente. Eu sei que é fácil de falar isso, é simples até de entender. A dinâmica da igreja, na prática, não é tão simples assim. Mas eu creio que temos aí um bom caminho. E o Instituto Alvo se propõe a mostrar como isso pode ser feito de uma forma bem simples. Está aí uma exposição maravilhosa de como que pode ser organizado a igreja de acordo com seus dons, com os vários ministérios e tudo isso feito de acordo com um bom planejamento. Eu tenho certeza que se você ainda não conhece, você quer conhecer um pouco mais sobre o Instituto Alvo, e nós vamos voltar no terceiro bloco já, falando um pouco mais sobre o currículo. E ainda, antes do final, como você poderá ter acesso a esse instituto e conhecer um pouco mais sobre aquilo que poderá acontecer junto com a sua vida, a sua igreja, o seu ministério. Já voltamos com o terceiro e último bloco dessa entrevista com o Marcos Soares.
Nós estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco de uma entrevista com o Marcos Soares, do Instituto Alvo. Tem sido muito bom nossa conversa por compreender um pouco mais sobre como que funciona todo este instituto e como ele pode ser útil para a vida das pessoas que fazem parte da igreja, no seu treinamento e ainda também como é bastante útil na vida do pastor. Falamos sobre discipulado, né, Marcos? Falamos sobre dons e um acompanhamento junto com a igreja, mas eu sei que vocês têm produzido bastante material por escrito. Fala um pouquinho sobre essas publicações. Você falou sobre ser editora ou não. Fala um pouquinho mais como é que funciona toda essa parte desse material que vocês têm produzido. Esse aspecto do Ministério do Alvo, ele surgiu quando a gente começou visitando as igrejas e ministrando determinados cursos dessa área de formação de ministérios. Então a gente propunha algumas reflexões, por exemplo, na área do ensino bíblico. Eu entendo que uma igreja não pode ensinar somente um estilo ou outro. Por exemplo, não pode ter só uma pregação ou só um ensino devocional, embora isso seja necessário. Também não pode ter só aquele ensino sistemático, né, cronológico ou exaustivo. E também não pode ter só aquele ensino, digamos assim, mais profético, mais de chamamento à atenção. Eu creio que tem que haver um equilíbrio nisso. Mas o que tem acontecido nas igrejas? Nós encomendamos uma pesquisa. A gente percebe que os americanos, quando vão lançar um livro, eles sempre contratam uma pesquisa antes, né? E é interessante isso, é um hábito que nós não temos aqui, uma prática que a gente não tem muito, mas eu não estou querendo assim, simplesmente fazendo propaganda grátis, mas eu sei que é uma área muito importante. A CEPAL tem um departamento de pesquisas, e você pode contratar para fazer pesquisas específicas, e nós contratamos. E fizemos uma pesquisa sobre como é que era o ensino nas igrejas brasileiras. A gente descobriu várias coisas interessantes, uma delas, 80% das igrejas, e isso foi feito em várias denominações diferentes, estilos de igreja diferentes, etc. 80% das igrejas não têm um currículo de ensino bíblico. E das que têm, quase 90% não ensinam a Bíblia livro por livro. Ou não ensinam a Bíblia inteira, eles ensinam temas, ensinam tópicos. Não tem nada necessariamente errado ou fundamentalmente errado em ensinar tópicos, mas tem errado em deixar de ensinar a Bíblia toda. Não quer dizer que o ensino tópico não será bíblico, mas o que a gente percebeu, nos últimos 20 anos, isso começou a acontecer no Brasil, e as pessoas que se converteram nesse período e que não foram, por exemplo, lá na classe dos cordeirinhos, que a gente teve o privilégio de ir, porque foi criado numa igreja, né? Foi criado num contexto de igreja. Então a gente aprendeu, por exemplo, as histórias bíblicas, desde criança. Mas quem se converteu adulto, às vezes nunca leu a Bíblia inteira, e não conhece essas histórias. E aí eles vão ficando, a sua formação, a sua compreensão da Bíblia vai ficando com lacunas. Ele não consegue relacionar o que ele lê aqui no Novo Testamento com alguma coisa que está lá no Velho Testamento. Ele lê Romanos, por exemplo, ele vê lá a história de Abraão. Quem é esse Abraão aqui? Ele já ouviu falar de Abraão, mas ele não conhece a trajetória de Abraão lá em Gênesis, né? Então, ao fazer essa pesquisa, a gente percebeu o seguinte: há uma lacuna no estilo de ensino que a gente está fazendo. E como nós temos um dos nossos cursos, ele chama-se Programa de Educação Cristã. Como eu desenvolvo um programa de educação cristã e entre os pilares de um programa está o currículo. Agora, o currículo não é só ir numa livraria e comprar uma revista. A revista é a última coisa que você vê no currículo. Primeiro, você tem que ter a proposta de ensino, né? Então, percebemos que havia essa dificuldade. Na nossa igreja local, eu sou membro da igreja da PIB em Piracicaba, houve uma necessidade de uma reformulação da escola bíblica. E aí o desafio foi, onde a gente vai encontrar um currículo da Bíblia inteira para a gente aplicar aqui na igreja, um currículo que tenha um começo, meio e fim, porque existem currículos que levam 15 anos. Né? Dependendo da posição escatológica de alguns aí, né? Sem entrar no mérito, mas alguns vão começar a estudar Gênesis agora e vão terminar no milênio, né? Porque a coisa não acaba, né? E acho que vão passar o milênio e vão chegar no máximo em Salmos, né? Então a gente precisa de uma proposta mais dinâmica, precisa um pouco mais exaustiva do que aquele panorama
tradicional que a gente faz, da Bíblia. Então a gente queria livro por livro. E aí eu recebi um grande desafio dos pastores da igreja. Olha, nós não vamos encontrar isso em português. Por que você não escreve? E, bom, eu fiquei meio assustado, porque eu nunca tinha pensado em escrever um programa de estudo bíblico da Bíblia inteira. Né? E a gente começou a fazer, então, para usar na nossa igreja. Quando fizemos a pesquisa, falamos, acho que tem mais gente que precisa disso. Então, aí surgiu, por exemplo, o programa de estudos bíblicos do Instituto Alva. Ele vai de Gênesis a Apocalipse em 4 anos, em ordem cronológica. Então, esse material surgiu como resposta a uma demanda, a uma necessidade da igreja, que não era só local. A gente percebeu que era uma demanda, a pesquisa mostrou uma demanda nacional. Né? Então, assim começaram a surgir as publicações. Esse caso que eu contei é o caso do estudo bíblico. Nós temos também material para evangelismo, nós temos material para discipulado, nós temos material para grupos pequenos. Esses materiais, eles não são atrelados aos treinamentos. Uma igreja pode adquirir e utilizar. Mas nós temos alguns pacotes que embarcam ao material, né, junto com o material, também treinamento. Uma igreja pode, por exemplo, adquirir uma assinatura anual para usar o material de ensino bíblico e vai receber treinamento gratuito para os professores. Como é que eles preparam uma aula com aquele material, como é que eles podem usar melhor, como é que é a estrutura do material. O material foi pensado para aulas de 1 hora e para um currículo de 4 anos. Então tem algumas dicas que a gente oferece. A igreja pode simplesmente comprar o material e usar do jeito que ela entender que deve usar. Mas ela pode também agregar ao material o treinamento e a capacitação dos professores. Então, tudo a gente tem em mente sempre assim. Eu forneço um material e eu quero ajudar a igreja a desenvolver, ou tirar o máximo daquilo. Eu não quero só vender uma revista e acabou. A gente quer ajudar aquela igreja a aprimorar o ensino. E o que tem acontecido é que as igrejas que adotam esse material, eles não apenas melhoram o conhecimento bíblico dos alunos, eles melhoram a performance do professor, porque o professor tem que estudar, e ele vai ter que estudar a Bíblia de um jeito que às vezes ele nunca viu. Impressionante, pastor, as igrejas que adotaram o programa, a começar da nossa, eu encontrava pessoas nos corredores da igreja, depois das aulas, e alguns diziam assim, eu tenho 15 anos de convertido, 20 anos, eu nunca tinha estudado a Bíblia dessa forma. Eu nunca tinha visto a Bíblia inteira, então ele não tinha aquela visão mais abrangente das Escrituras. Né? Então, esses materiais, afinal de contas, eles chegam para suprir uma demanda e são testados na vida real de uma igreja. Né? Eu não tenho alguns, voltando lá para os escritores que encomendam as pesquisas, né? Alguns, além de encomendar a pesquisa, então eles vão lá para as Rocky Mountains e ficam lá para pensar o que é que eles vão escrever. Eu não tive esse privilégio, né? A gente acabou fazendo no dia a dia da igreja. Mas, por outro lado, isso dá àquele material a chancela de uma situação real que a igreja vive. E uma outra característica, são escritos por um brasileiro que vive a realidade brasileira e que, de certa maneira, consegue se comunicar com os brasileiros de uma forma que talvez uma outra pessoa não faria. Então, é feito para a nossa realidade. Os exemplos são da nossa realidade. Né? E a proposta, no fim, é estude a sua Bíblia inteira e você vai ver que não tem nada mais espetacular do que isso. Né? O pessoal fica maratonando Netflix. Maratona o Velho Testamento, vai ser muito mais legal. Uma coisa que me chama a atenção foi justamente essa colocação agora no finalzinho, que é feito dentro do seu contexto. Então, quando é um material que é produzido aqui, por gente nossa, voltado para o nosso contexto, o sabor é diferente, né, Marcos? A maneira de se trabalhar é diferente. E fala um pouquinho sobre essa maneira, qual é a dinâmica? Por exemplo, se uma igreja fosse querer um dos pacotes que vocês disponibilizam, o que eles poderiam esperar? Qual é a dinâmica da aula? Ela é participativa? Ela é mais uma palestra? Como é que funciona tudo isso? Ela foi pensada, todo o projeto foi pensado em sala de aula, não em púlpito. Então, por exemplo, o próprio material traz uma sessão que chama-se Para um Bom Papo. Então, são 3 ou 4 perguntas que a gente faz para reflexão, elas podem ir sendo feitas durante a aula e tal, mas elas vão permitir
uma participação, uma interatividade maior. Né? As aulas, elas são, eu não quero dizer completas no sentido que você não precisa ver mais nada, seria uma pretensão imensa, e não é essa a ideia, mas se um professor não tiver outros recursos, com o que ele tem na sua revista, ele vai conseguir preparar uma aula de bastante conteúdo. E se ele tiver acesso e conseguir agregar outras coisas, ainda melhor. Né? Então, a proposta, o programa em si, ele tem a proposta de ser uma aula, né, uma aula interativa, inclusive nos treinamentos a gente diz isso, a gente incentiva muito a participação. Elas têm um começo, meio e fim, não só a aula em si, mas cada parte do currículo. Então você consegue saber que em 4 anos você vai de Gênesis a Apocalipse com uma aula diferente a cada semana. Então ela tem uma proposta de não ser exaustiva, nós não vamos versículo por versículo, nós vamos livro por livro, mas é mais do que aquele panorama. Então a pessoa vai ter uma ideia, porque é cronológica, a história, as revistas elas são em ordem dos acontecimentos bíblicos, não na ordem que está na Bíblia. Então, por exemplo, nós vamos estudar lá os profetas, né? Aliás, os reis, né? Primeiro reis, segundo reis, a gente estuda junto com crônicas e com o profeta de cada época. Então a pessoa tem uma ideia do contexto histórico que está acontecendo com aquele rei e a mensagem do profeta passa a fazer mais sentido. Né? Ou quando nós vamos para o Novo Testamento, a gente estuda os 4 evangelhos naquele formato de harmonia. Então o primeiro ano, o nascimento e o primeiro ano do ministério de Jesus, depois o segundo, o terceiro e o quarto, nos 4 evangelhos. Então a gente passa a ter uma ideia da dinâmica da vida de Jesus de uma maneira muito diferente. Sabe como é que a gente chegou nisso? Eu nunca tinha estudado a Bíblia desse jeito. Eu já tinha lido a Bíblia em ordem cronológica, mas nunca tinha estudado a Bíblia desse jeito. Eu não consigo mais, quando eu vou fazer uma reflexão num texto, seja para pregar ou para minha própria alimentação, né, eu não consigo mais deixar de situar aquele texto ou aquela história no seu contexto cronológico. Porque ele faz muito mais sentido quando a gente consegue colocar isso. E não é necessário ser um teólogo. Eu não sou um teólogo. A minha formação acadêmica não é na teologia. Eu tenho um mestrado lá em Ministérios Cristãos, mas a minha formação de conhecimento bíblico, ela foi ouvindo pessoas que faziam isso muito bem. Isso me encantava. Não só as histórias, as conexões entre as histórias. E hoje em dia é interessante como as pessoas gostam de ouvir histórias. Por que, eu falei do Netflix agora há pouco, por que o Netflix faz tanto sucesso? São histórias. São narrativas que vão se juntando e vão se desenvolvendo e você fica querendo saber onde é que isso vai acabar. A Bíblia, não é reducionismo, mas só mal comparando, a Bíblia é um livro de histórias. Uma história que tem um começo, um meio e um final que a gente sabe qual é que vai ser, embora não tenha chegado ainda, mas não é um amontoado de histórias, mas é uma sequência de histórias. Quando a gente entende essa sequência, a Bíblia fica muito mais fácil de ser entendida. Então aqueles profetas que a gente pula, tem algumas, nas nossas Bíblias em geral, tem alguns livros que as páginas estão branquinhas, né? A gente quase não olha, né? Não bate sol ali, né? A gente não gosta de abrir, né? Vai abrir o profeta Naum, ninguém acha, né? Vai abrir, agora está mais fácil, porque no celular, né, fica mais fácil de achar. Mas por que a gente às vezes não lê aqueles textos? Porque a gente acha que não tem nada a ver com a gente. Quando você coloca isso na história, na sequência, você fala, como é que eu não vi isso antes? E aí a sua leitura da Bíblia muda de figura. Né? A sua maneira de chegar ao texto bíblico muda. Agora, onde é que a gente quer chegar com isso? Formar super cabeções de gente que conhece a Bíblia? Não. A gente faz isso porque a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e que para eu conhecer melhor a Deus, eu preciso conhecer a sua palavra. Eu não estou interessado em que você saiba de cor a sequência dos reis de Judá e de Israel e depois saiba... Não. A minha proposta é o que essas histórias nos ensinam. E aí a maior paga que a gente tem desse trabalho é quando a gente escuta alguém dizendo assim, eu nunca vi algo tão atual como estudar esses reis. Parece que ele está descrevendo aqui a nossa sociedade, mas o cara nunca foi lá ler isso, porque ele não foi incentivado a ler isso. Então, a proposta do material é, eu quero que o aluno se sinta interessado, mais do que desafiado, interessado, até curioso, para voltar durante a semana
e ler o texto bíblico. E quando você consegue fazer isso, você começa a perceber mudanças, porque a palavra de Deus é a verdade, é ela que nos transforma, não é o material do alvo que transforma, nem a aula boa que um professor bem treinado deu, é a palavra de Deus que transforma. Mas se ela é tão boa, ela é tão transformadora, ela tem que ser ensinada de uma forma dinâmica. Eu acho que foi o Rick Warren que disse isso. Quando uma pessoa ensina a Bíblia de um jeito chato, eles não vão achar que você é chato, eles vão achar que Deus é chato. Porque o cartão de visitas que você está fazendo. Não existe nada mais dinâmico, nada mais impactante do que conhecer a Deus por meio da sua palavra. Então a gente tem que prover meios para que isso seja feito de uma forma dinâmica e agradável. Né? Sim, sim. Marcos, nós começamos falando, você foi descrevendo um pouco do histórico do alvo, começou, né, na plataforma digital e depois foi para o presencial e agora nessa pandemia, né, forçado a voltar, né, às origens, mas olhando um pouquinho para frente, sabendo que nós ainda temos um caminho a percorrer nessa nossa nova realidade e ainda entendendo que as novas gerações já estão acostumadas com essas plataformas mais digitais e daqui para frente, quais são algumas perspectivas dentro do Instituto Alvo, de algumas propostas que vão contemplar essas formas de comunicação? Pastor Ricardo, acho que não tem mais volta a isso. A gente vai ter que entender, não só o Instituto Alvo, as igrejas também vão precisar entender, nós vamos precisar entender as plataformas digitais como nossas aliadas. Eu, por exemplo, sentado na sala da minha casa, consigo fazer fiz essa semana aulas com um grupo em Portugal, em vários lugares de Portugal, em algumas pessoas na África e pessoas nos Estados Unidos. Para eu atender essas pessoas presencialmente, imagine o custo que isso ia envolver, o tempo e tudo isso. E nós não temos mais tempo para perder, digamos assim, né? É claro que se eu tiver as possibilidades de continuar fazendo coisas presenciais, eu quero fazer. Eu quero voltar a Portugal, quero sentar lá para comer um bacalhau com aquele pessoal lá, né? Eles são privilegiados, eles acabam a aula e vão comer bacalhau. Eu vou comer sopa, eles vão comer bacalhau, né? Claro que eu quero voltar, mas eu não teria tido essa oportunidade se não fossem as plataformas digitais. Então, a gente está desenvolvendo isso, nós já temos uma plataforma de cursos específicos que você faz totalmente online, você acessa do seu celular e assiste às aulas e tem os PDFs. Estamos também desenvolvendo alguns modelos híbridos, a gente dá parte via internet, pelo Zoom ou alguma ferramenta assim, e estamos treinando pessoas para fazer um complemento dessas aulas presencialmente, enfim, as possibilidades que virão aí. A gente não tem como regredir, não tem como voltar atrás, não tem como retroceder. E acho que o que eu aprendi nesse primeiro retrocesso que a gente fez aí, vai ficar para sempre. Eu tenho que entrar, estamos entrando em projetos também de meios digitais. Marcos, alegria esse tempo junto contigo, saber um pouco mais do Instituto Alvo, eu sabia alguns aspectos, mas realmente você abriu um leque ali muito maior daquilo que eu já sabia. Eu tenho certeza que aqueles que nos acompanham da mesma forma. Muito obrigado, Marcos, pela sua presença conosco. Eu que agradeço, eu confesso que gostei muito de ficar desse lado aqui da plataforma, viu? E não sei se não é o caso de o pastor Ricardo assumir aí como entrevistador e eu fico por aqui que está muito bem feito. Mas agradeço a oportunidade de termos esse papo muito, muito agradável aí. Agradecer às igrejas, aos pastores, aos líderes que já apoiam o Ministério do Alvo e nos colocar à disposição para servir aqueles que ainda entenderem que podemos ser úteis aí para as suas igrejas. Eu tenho certeza que você gostou muito de ouvir um pouco mais sobre o Instituto Alvo, conhecer mais sobre a proposta desse ministério que tem abençoado muitos e quem sabe ainda pode abençoar a sua vida, a sua igreja. Você pode dar o seu like aqui nesse nosso canal, você pode se inscrever IBC TV ou pelo Instituto Alvo, seja um, seja outro que você está nos acompanhando, e eu tenho certeza de que você vai querer saber mais sobre o Instituto Alvo. Você tem informações nos intervalos, na sua tela ali, como você pode encontrar o Instituto Alvo online, conversar um pouco mais, ter mais informações. Não deixe de fazer isso se você ainda não conhece. Que Deus continue a abençoar a sua vida.